Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho, dando continuidade à série Idolatria e o Primeiro Mandamento. Hoje nós iremos ver um pouco, de maneira mais geral, o que é idolatria, né? No primeiro vídeo nós tomamos conhecimento de qual é o maior de todos os mandamentos e qual é o primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, isso sendo dita pelo próprio Jesus, quando ele disse, respondendo ao fariseu, qual seria o maior mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Então, hoje nós iremos ver um pouco mais sobre o que é idolatria. A palavra idolatria, né, na sua etimologia, essa palavra idolatria vem da junção, né, da comunhão entre duas palavras gregas, eidolos mais latria, ou seja, a palavra eidolon significa corpo e latria significa adoração. Se fôssemos traduzir de maneira radical, iria ser a palavra idolatria, iria ser adoração ao corpo. Ou seja, caberia muito bem para esse mercado fitness, onde as pessoas estão vivendo e gastando as suas forças, né, com toda a sua alma, com todo o seu ser, para ficar com o corpo bonito. Então, caberia muito bem se fôssemos usar apenas a etimologia da palavra. Idolatria seria adoração ao corpo e estaria tudo resolvido. Mas vamos dentro do sentido religioso. Então vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja, ele traz para nós o que é o primeiro mandamento, o que é a idolatria e como a idolatria atinge o primeiro mandamento. Só que eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho mais profundamente no miolo, né, da situação, o que é a idolatria, né? No parágrafo 21:13 do Catecismo diz assim: a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Então, idolatria não é somente aqueles cultos pagãos, como nós vimos hoje que o Halloween se tornou, né? O Halloween já era um culto pagão, foi cristianizado, né? A igreja fez com que ele se tornasse cristão e depois ele voltou a se tornar pagão. E hoje a gente vê aí o Halloween totalmente pagão. Então, não somente os cultos pagãos são idolatria. Ela é uma tentação constante da fé. Ou seja, a idolatria é uma tentação constante da fé. Sempre o homem vai estar tentado em pecar contra a adoração ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso Deus. Por quê? O primeiro mandamento nos proíbe adorar, dirigir tudo aquilo que é a nossa fé e nossa esperança a outra coisa que não é Deus. Então ele continua dizendo, o que é idolatria? Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer seja de deuses ou de demônios, por exemplo. O satanismo é idolatria. Depender, confiar do poder, o poder, por exemplo, o poder político, é idolatria. E hoje político ele está sendo idolatrado. Dá para ver aí o que está se fazendo com
a imagem do presidente da República por alguns que são seus fiéis seguidores. E eu não estou indo contra aqui o presidente, né? Primeiro que eu não tenho ainda nada a falar sobre essa questão, né? E o canal aqui é católico para falar sobre religião, não falar sobre política. Então deixa isso de lado. Quando se coloca a sua vida, o seu empenho dentro do prazer. E ele continua dizendo, né? E quando se cultua a raça dos antepassados, ou seja, os cultos dos antepassados, como por exemplo o candomblé, né? Que cultua os ancestrais. Quando se coloca a confiança dentro do Estado, quando você coloca o Estado como seu Deus, como era feito e como já foi feito, por exemplo, com Hitler, o Estado era o Deus de Hitler, né? Hitler colocou-se como Deus também. O prazer, né? Já foi falado, o dinheiro, quando se coloca o dinheiro como o seu Deus, e isso fica bem claro em Mateus capítulo, deixa eu pegar a Bíblia aqui, Mateus capítulo 7, ou 6, versículo 24, quando foi dito, né, por Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. E Jesus conclui a frase dizendo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, a idolatria, meus irmãos, ela vai além, muito além de uma confecção de imagem. Ou seja, idolatria é quando eu ou você depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança a alguma coisa ou alguém. Porque, por exemplo, Jesus condenou a idolatria ao dinheiro. E a gente sabe que não existe, nem na Igreja Católica, nem em nenhuma outra igreja, que uma imagem de alguma cédula, por exemplo, tem lá no altar uma imagem esculpida, né, ou um ícone em forma de quadro, como esse que está aqui atrás de mim, de uma cédula de R$100, por exemplo. Não existe. Isso não existe. Mas mesmo sem existir imagem, Deus condenou o dinheiro. Deus condenou, não o dinheiro, melhor dizendo, mas a idolatria ao dinheiro. E o apóstolo Paulo fez coro com Jesus quando lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele vai falando sobre a necessidade da conversão e da mortificação dos apetites do corpo, ele diz assim no versículo 5, mortificai, pois, vossos membros terrenos. Aí ele diz, fornicação, impureza, paixão, desejos maus, e ele conclui dizendo, e a cupidez, que é idolatria. O que é a cupidez? A avareza que é idolatria. Então nós podemos ver que tanto Jesus como o apóstolo Paulo, ele direciona também o combate à idolatria ao dinheiro. Então nós podemos ver que as pessoas estavam idolatrando o dinheiro, não somente a imagem, não somente um ídolo pagão, não somente celebrando cultos pagãos, mas idolatrando mesmo ao dinheiro, né? E conclui-se no Catecismo, parágrafo 21:13, dizendo assim, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, aquilo que Jesus disse, numerosos mártires, né, morreram por não adorar a besta. A besta aqui, que os mártires morreram, não é aquela besta que ainda se manifestará nos últimos dias, como disse o apóstolo Paulo, como mostra o Apocalipse, mas era a besta
os imperadores romanos, né? E ele diz assim, recusando-se até a simular seu culto. Ou seja, se mandava oferecer incenso para os imperadores ou para os deuses, os ídolos pagãos romanos, e os mártires, os cristãos, recusavam até mesmo em fazer de conta, né? Esse simular, fazer uma simulação. Ou seja, eles poderiam ir lá, oferecer o incenso no braseiro, mas por dentro eles dizerem assim, Senhor, é a ti que eu adoro. Estou fazendo isso aqui apenas para não morrer e ter a oportunidade de fazer o que o Senhor mandou, pregar o Evangelho. Mas, porém, eles não fizeram isso. Eles deram a vida. Eles deram a vida. Tiveram alguns que realmente fizeram isso, depois se arrependeram, voltaram atrás e a igreja acolheu no seio da igreja. Isso foi um grande problema, porque muitos diziam que aquele que fez o oferecimento do incenso aos deuses pagãos, eles tinham caído no pecado de idolatria, eles tinham apostatado, eles tinham deixado Deus de lado e não poderiam ser restituídos no seio da igreja. Só que eles estavam arrependidos, pediram perdão, e o Papa, né, que faz as vezes de Cristo, tem o poder, porque recebeu do nosso Deus as chaves do reino dos céus, e tem o poder para ligar e desligar. Ou seja, Jesus disse, tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, se o Papa tem o poder de desligar, ou seja, de excomungar, né, de tirar alguém da comunhão da igreja por conta de algum pecado que cabe esta pena, o Papa também tinha o poder de restituir a comunhão dessas pessoas, porque foi dado a ele a autoridade, não somente de perdoar pecado, mas de restituir as pessoas ao corpo da igreja. Então alguns não aceitavam, né? Não aceitavam. E ele continua dizendo, a idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Ou seja, é incompatível com a comunhão divina. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui, falando sobre idolatria, indo um pouco mais além. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu fiz, conhecido como o título de Ajoelhar é Adorar, e também outros dois vídeos que é Deus tem amnésia, e também Dulia, culto de adoração a Deus. Esses 3 vídeos eu vou deixar aqui na descrição para que você possa ver de maneira melhor o que significa idolatria. Concluindo aqui, Orígenes, né, fala também sobre a idolatria. Ele diz assim, a idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. Ele conclui, o idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus a sua indestrutível noção de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que coloca aquilo que é para Deus, a adoração, o culto de adoração a Deus, aqui é o culto de Dulia, né? Dulia significa isso, né? O culto de adoração a Deus, aquele que deposita e que manifesta o seu culto de adoração a Deus a qualquer coisa que não é Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que eles deixaram de adorar ao Criador e passaram a adorar a criatura, né? Objetos criados pela mão do homem. Então isso aí tem vários textos bíblicos, e a gente não vai entrar em detalhe aqui, porque o sentido deste vídeo é deixar você ciente do que é idolatria, que vai além, volto a dizer, vai além da proibição de fazer imagens, porque senão essa imagem aqui não poderia estar aqui, ou esta da minha camiseta, ou tantas outras imagens que nós fazemos constantemente e colocamos na nossa casa, nas igrejas, ou até em lugares onde nós habitamos, que não seja a casa e a igreja. Deus abençoe você.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você está gostando dessa série, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, curte realmente o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar as pessoas a conhecerem qual é o desejo de Deus e como devemos adorar a Deus sem alienação, sem passar pela nossa razão, ou melhor, passando pela nossa razão, porque do contrário nós iremos cair numa alienação que vai nos tirar daquilo que é o sentido cristão verdadeiro e o sentido da igreja. Deus abençoe você, fica na paz e até o próximo vídeo.